Salve pessoal, salve guerreiros, Vlad Nocto aqui para uma live no meu perfil. Nós iríamos fazer, aliás, eu iria fazer essa live, essa entrevista no perfil Aeternus Arts, que é o perfil de divulgação, tá? E distribuição de material Black Death Metal, mas farei neste perfil agora, ok? E depois eu vou cortar, fazer algumas edições, cortar e depois postar em partes no outro perfil, beleza? Então, quem chegar aí na live já dá um like, ok? Já compartilha a live também, pode comentar. Esse perfil aqui, como ele é meu, ele é um pouco menos movimentado, certo? Mas vamos fazer a live mesmo assim e depois vamos postando as partes separadas lá no outro perfil, Aeternus Arts, ok? Então, eu estou aqui neste sábado, às 5 horas da tarde, para fazer uma live de entrevista com um grande parceiro, um grande guerreiro da cena Black Death Metal extrema, um amigo de longa data, ok? Que é o General Holocaust Bloodthirst, tá? Então, que tem muita coisa para falar, já tenho aqui algumas perguntas, vamos bater um papo bem legal aqui durante pelo menos uma hora, falando sobre a cena Black Metal nacional, internacional, sobre assuntos sobre cultura, literatura, que é o foco também desse tipo de matéria, desse tipo de entrevista que eu faço, que não é somente falar sobre Black Death Metal, sobre música, mas também falar um pouco sobre arte e cultura misturados ao Black Metal, entre outros assuntos também, tá bom? Então vou aguardar só mais um minutinho, ok? E daqui a pouco já irei convidar o meu parceiro para entrar aqui na live, para batermos esse papo. E também, claro, no meu perfil Aeternus Arts está rolando um sorteio do CD do Abside, esse CD aqui, The Atheist, tá? Um CD novo do Abside que ficou muito foda. Tá rolando lá um sorteio que eu vou sortear essa semana aqui no perfil Aeternus Arts. Depois eu divulgo aqui também, mas se você não está sabendo, tá rolando esse sorteio sim. E nesta live, claro, nessa entrevista, eu falarei também sobre este CD, ok? Lançamento mais recente da hora da Abside e também o anterior, ok? Então temos aqui o Abside Atheist e aqui o Atrocity in the Name of, que é o CD anterior também muito foda, que eu estava agora há pouco ouvindo. Foda demais esses dois CDs e recomendo que vocês conheçam também, galera, tá? Vamos só esperar mais um pouquinho aqui. O meu amigo já está aqui disponível, daqui a pouco eu já convido ele para entrar, para a gente começar esse bate-papo, beleza? Falando um pouco sobre o meu perfil Aeternus Arts no Instagram, é um perfil de distribuição e divulgação de material de bandas Death Black Metal. Então lá vocês vão encontrar já vários CDs de bandas de Black Metal e Death nacionais, ok? Também eu estou postando entrevistas, já tem o canal, então está tudo começando, ok? Então logo muita novidade e a partir deste mês eu já vou começar aí a retomar alguns eventos, ok? Para divulgar alguns eventos, gravando eventos, tirando fotos, fazendo entrevistas ao vivo, ok? Nos eventos de Black Metal que tem aqui em São Paulo e também ao redor do Brasil aí, em eventos também que eu for convidado, tá bom? Então o perfil que está voltando agora, ele começou como um zine há muito tempo atrás, a Aeternus Arts. Começou como um zine, divulgação, deu uma parada e agora eu estou voltando com esse projeto, beleza? Então fiquem atentos ao perfil Aeternus Arts para mais novidades e eu já vou chamar aqui o meu amigo para nós trocarmos essa ideia e falarmos sobre muita coisa, sobre Black Metal, entre outros assuntos também. E gente, vou convidar agora, ok? Mas sempre vão me falando se o vídeo, se o áudio está legal, ok? Então só um instante aqui. Opa, Opa, só aguardar um pouquinho, ainda não está aparecendo. Espera aí. Está me ouvindo, Leonardo? muito bem. Tô ouvindo bem. Mas você está me vendo? Tô vendo sim. Espera aí, agora apareceu. Calma. Agora apareceu a sua imagem e a minha também, beleza? Me confirma se o áudio está legal, se a imagem está boa, tanto embaixo como em cima. Tá, o áudio tá muito bom. Certo. Então, alguns contratempos até aqui, certo? Então, o que eu farei depois, tá? Eu vou pegar essa live, como eu te falei, eu vou fazer alguns cortes, tá bom? E depois eu coloco no outro perfil, então vai ficar aqui e no outro perfil também, porque eu fiz a entrevista semana passada, tranquilamente, com outro membro de uma banda, o Kivasi Vampire, deu tudo certo,
mas quando eu fui iniciar a live hoje, aparentemente, cara, o Instagram mudou as políticas de lives e agora só poderá fazer live a partir de 1.000 inscritos e conta pública. Então, meio que ferrou tudo agora. Então, nessa semana, para a próxima entrevista, terei que ter uma conta aí com mais de 1.000 inscritos para poder fazer as lives e entrevistas. Então, mais uma correria para fazer aí, né, cara? Pois é. Então, cara, eu vou te chamar de Leonardo, tá? Porque eu te conheço como Leonardo, você também me conhece como Washington ou Vlad, certo? E a primeira coisa que eu vou te pedir, tá? É que você se apresente, porque tem muita gente que te conhece no cenário Black Death Metal, certo? E tem muita gente que ainda não te conhece, ok? E tá curioso para saber quem é esse cara que eu tô conversando hoje. Me fala um pouco sobre você e um pouquinho da sua história, resumidamente, para a gente poder aí aquecer a nossa live, beleza? Bom, o Leonardo, né? Eu sou o cara que fica escondido atrás da bateria, né? Um instrumento que eu já venho tocando aí há mais de 20 anos. E, bom, acho que muita gente já me conhece pelo tempo que eu toco na Upside, né? Então eu toco na Upside aí desde 2001, né? Então desde 2001, um longo período, né? Se dedicando. E já participei de outros projetos, alguns só para tocar ao vivo, é, e algumas outras bandas, né, que eu toquei e toco recentemente, né? E, Certo. Você toca exclusivamente bateria ou já tocou algum outro instrumento? não, não, desde o início o meu foco foi bateria, né? Eu admiro muito, né, outros instrumentos, até alguns músicos que posso dizer que são meus preferidos, não são bateristas. Mas o foco desde o início, né, quando eu tinha lá uns 14 anos, era bateria, né? Certo, certo, certo. Eu vou falar um pouco para a galera como eu conheci o Leonardo. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, certo? Se eu não estou enganado, mais de 20 anos. E o nosso encontro ele foi meio que inusitado, né? Quem conhece aqui São Paulo conhece a Galeria do Rock, certo? Que era um ponte, um pico para encontro de. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Que é um pico, um ponto de encontro para quem curte metal, rock em geral, até mesmo culturas fora desse meio, né? E eu lembro que isso foi em 2000, ou foi em 2000, foi em 2000, creio que foi em 2001, certo? Isso. E eu estava com uma fita do Dimmu Borgir que eu tinha acabado de gravar, do Stormblast, né? E eu estava começando a gravar fitas cassete para vender, né? Porque naquela época não era tão fácil você conseguir um duplo deck para poder copiar a fita cassete e vender, né, cara? E aí eu te encontrei, você estava com a camiseta do Dimmu Borgir no dia, acredito, né? Aí eu te parei e falei, ô, você quer comprar uma fita minha do Dimmu Borgir, né, cara? Aí, tipo, você não comprou a fita, eu lembro, você não comprou a fita, mas nós começamos a trocar material naquele dia. Eu, você, uma galera na Galeria do Rock, nós nos encontrávamos para poder trocar fita cassete, para nos emprestarmos, né, fitas cassetes naquela época. Depois, alguns CDs, certo? E depois em diante, várias outras coisas também que fomos aí nos conhecendo, né, cara? Então, particularmente naquela época, né, cara, era um pouco mais difícil de adquirir material, a não ser que fosse pelos contatos, né? E eu lembro que isso me inspirou muito a ter contato com outras pessoas de outros lugares. Eu lembro que eu trocava muita ideia por carta, às vezes fazia ligações para a galera que curtia black metal. Nós vimos contato nas revistas, quem não lembra muito dessa época, nas revistas, principalmente nas revistas acho que a Obscura Arte tinha uma seção no final da revista que você poderia colocar o seu contato para a galera falar com você, e você colocava umas bandas que você curtia, a pessoa entrava em contato com você. Eu não lembro se isso tinha outras revistas também, como Rock Brigade, revistas mais mainstream, né? Tinha sim. Tinha? Tinha, Então acho que tinha também eu peguei por aí. a Rod Crew, Rock Brigade, se não me engano, tinha também a Valhalla. Elas, Ah, ti, interessante. Eu não me elas recordava tinham disso. elas tinham na parte final Uhum. para alguns endereços de algumas pessoas que deixavam lá, né? Para para trocar informação sobre banda, trocar ideia, era algo diferente, né, de hoje em dia.
Mas Sim, por um longo tempo eu também me correspondi com algumas pessoas, né, por carta. certo. E assim, foi uma época boa, foi legal, né? Foi. Ah, eu, eu comecei a fazer esse tipo de contato na época, acho que foi em 2000, a partir de 2000. Antes eu não tinha esse tipo de interesse ainda, porque realmente eu nem sabia como enviar uma carta. Eu fui aprender no meio do black metal realmente, né? E até para poder entrar um pouco no assunto, né? Que você falou da sua história agora, e aí eu vou voltar um pouco para falar do primeiro show de banda de black metal que eu fui, que eu acho que foi em 98, né? Eu morava na Zona Sul, eu fui um show em São Bernardo, de uma banda até então chamada Empire of Souls, naquela época, certo? Uhum. E, cara, eu fui nesse show porque havia um anúncio na Rock Brigade, que na Rock Brigade tinha no final os shows também, os eventos. E estava lá show do Empire of Souls, aí mostrava que era black metal, death metal. Lembro que era Empire of Souls, Violator, By War, que eu acho que ainda existe By War ainda, que é thrash speed metal, acho que ainda existe. E eu fui nesse show, o primeiro show de black metal nacional, e nesse show tinha que pagar. E eu não sabia que tinha que pagar, né, cara? E, pô, eu falei pro pessoal na porta assim, pô, mas eu vim de longe, vim lá da Zona Sul, não sabia que era pago. Aí o pessoal deixou entrar, aí falou assim, ó, quando começar a tocar a penúltima banda, vocês entram, né? Pra poder ver o show. Tava eu e um amigo, né? E entramos, cara, e o pessoal pode achar que isso é estranho para algumas pessoas, mas, cara, aquilo foi uma catarse para mim. Foi uma catarse. Tipo, eu ouvi aquele show do Empire of Souls, eu não conhecia nenhuma música, não sabia qual era a banda, eu só conhecia a estética do black metal, a cara pintada, a cruz invertida, os spikes, né, nos braços, que eu falei, caralho, e eu só tinha conhecido na época as bandas norueguesas. Essa foi a primeira banda nacional de black metal que eu conheci, sabe? Então, essa é basicamente a minha história que começou a me interessar por black metal, mas aí nos eventos e assim por diante. Agora, pegando sua história, cara, o que te levou a. Primeiro, a primeira pergunta é essa: o que te levou a escutar primariamente black metal? Porque tanto eu como você, nós ouvimos outros estilos. Eu ouço heavy metal, eu ouço um pouco de hardcore, punk rock. Até eu ouço uma música, um grunge mais antigo, eu tenho essa tendência porque é da minha adolescência, certo? Mas eu escuto primariamente black metal e música clássica, meus estilos predominantes, certo? O que te levou a escutar primariamente black metal, cara? Olha, coincidentemente, a primeira banda de black metal que eu vi ao vivo foi Empire of Souls, Hum, aqui em Rio Grande da Serra. Teve um evento aqui, acho, não sei se foi, acho que em 99, né, aqui em Rio Grande da Serra. certo. E foi a primeira vez que eu vi uma banda usando corpse paint, aquele estilo de cantar, né, aquela presença de palco. Então foi a primeira vez que eu vi tudo aquilo. E eu lembro perfeitamente, né, dessa noite. Estávamos eu, mais um amigo, e quando eles subiram no palco e que começaram ali a fazer a apresentação deles, eu fiquei surpreso, né? Porque era algo que eu não tinha visto antes. E fiquei, assim, posso dizer que eu fiquei até encantado, né? Eu fiquei ali observando cada movimento deles no palco, enfim, eu gostei muito da apresentação deles naquela noite e eu recordo que eles tocaram um cover, né, que eu fui saber depois, né, que é a Into the Pentagram, né, do Hum, Samael. certo. E acho que algumas pessoas sabem. Depois, né, em 2015, eu fui tocar com Empire of Souls. E eu contei essa história para eles, né, pro Kleber, pro Mário, e eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam, né? Eu falei, ó, a primeira banda de black metal que eu vi ao vivo foi a de vocês, né? Então, o que me chamou muita atenção nesse estilo, né, a liberdade, né, de expressão, a música, né? Então, essa forma mais ríspida
né, de tocar, né? Então, não existe uma regra, ó, você tem que tocar muito rápido ou muito lento, é o que Uhum. você está sentindo no momento, né? Certo. E muito da parte literal, né, do que as letras falam, eram do que eu estava vivendo no momento e muito vivo até hoje. Certo. Então, me chamou muita atenção, né, o black metal. E dali em diante eu fui pesquisando mais bandas, fui pesquisando mais sobre estilo e, cara, tô aí até hoje, né? Uhum. Tô aí até hoje, né? Cara, isso é uma E coincidência muito grande, né? Que você falou agora do Empire of Souls, né? Que foi uma banda que eu vi numa época diferente de você. E pra mim, quando eu soube que você estava tocando na banda, também pra mim foi uma coisa muito de. Assim, não vou dizer que é destino, sabe? Mas é uma coincidência muito grande. Que a primeira banda que eu vi um show de black metal foi a sua primeira banda também de ouvir black metal ao vivo. E você começou a tocar nessa banda, né? E quando você me falou, eu falei, caralho, meu, é muito curioso, né? Que um grande amigo seu de longa data começa a tocar numa banda, que foi a sua primeira banda que você viu ao vivo, e a primeira banda dele também, cara. Eu acho isso muito, 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 muito foda. É muito estranho também, mas é. Eu não sei se vou falar que é destino, mas é uma coincidência muito grande, né? No meio da cena, né, cara? E aí eu te interrompi, você estava falando alguma coisa para concluir? Você estava falando alguma oi? coisa? Você estava concluindo alguma coisa que eu te interrompi? Não, não, não. Foi basicamente isso, né? Que o Empire foi a primeira banda que eu vi Uhum. e depois, no futuro, eu fui lá para tocar com eles, né? E foi uma experiência incrível, né? O período que a gente tocou junto ali na banda, foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. E pegando aí dessa história, né, eu vejo uma diferença muito grande entre escutar black metal, porque eu tive um processo, eu comecei a escutar black metal, eu nem preciso nem citar mais, porque foi o mesmo processo que o seu, bem semelhante mesmo, né? Porque eu tinha anseios, acho que eu tinha anseio de saber sobre o mundo, sobre a vida, coisas que, para mim, o black metal acabou revelando. Não de forma esotérica, não foi de forma mágica, mas mostrou uma realidade, como você falou, a liberdade artística, o visual, sabe? Aquela coisa ofensiva, extrema, e aquilo acho que foi o primeiro contato com arte que me engajou em alguma coisa, né? Já gostava muito de arte, como poesia, literatura, mas ver uma expressão de arte num palco, e eu falo para todo mundo que não existe nenhum estilo de música tão artístico, estético e profundo quanto o black metal. Não tem, não tem. Eu acho que não tem nenhum estilo que, quando toca para qualquer pessoa que esteja fora daquele meio, cause tanto estranhamento e um desconforto. Eu lembro que eu estava uma vez ouvindo uma banda alemã chamada Askereia, né? Tem um vocal bem desesperado, estilo as bandas de Depressive Black Metal, estilo Burzum. E eu lembro que o meu vizinho, a minha vizinha, isso foi em 2015, né? A minha vizinha gritou bem assim, ela gritou assim, ó, pelo amor de Deus, para com isso, pelo amor de Deus. E eu falei, caramba, que foda. Eu já tinha os meus 30 anos, né? Mas eu vi, caramba, nenhum estilo provocaria tanto incômodo em alguém por ouvir, por não. E assim, a música estava cantada em alemão, brutal. A pessoa não sabe o que o cara estava falando, mas o tipo de música deixava claro, ou até mesmo evidente, que se falava de algo desesperador, de algo do mal, de algo extremo, só pela estética musical, sonoridade, né? Então, minha segunda pergunta é, cara, você começou a ouvir o black metal nessa época, mas o que te fez entrar na cena, participar ativamente da cena, cara? Porque escutar é uma coisa, participar é outra, certo? Sim, sim, com certeza. Eu acho que fora alguns eventos que eu participei, né? Assim, participei que eu digo, fui assistir, né? Depois desse primeiro evento, né? Que eu vi em Empire of Souls, então me interessei pelo assunto, pela arte black metal e fui atrás de conhecer mais bandas, entender mais do que se tratava e
fui buscar pessoas para trocar material, ir em mais shows, e eu já tocava nesse, nessa época, né? Eu já tocava, mas não era black metal. Eu tocava com alguns amigos, né? A gente tocava algo ali na linha de thrash, death metal, né? E eu acho o que fez eu ficar mais ativo, né, no meio black metal foi quando eu entrei no Upside, porque então eu estava ali o tempo todo, então foram diversos eventos, ali participando, vendo tudo de perto, conhecendo pessoas, conhecendo bandas, enfim, e, e isso até hoje, né? Então, lógico, hoje um pouco menos, né? Porque tem alguns compromissos, né? De questão de família, trabalho, mas é, eu vivo isso até hoje, né? Eu vivo isso até hoje e, como você disse, realmente existe uma diferença de você ir lá assistir um show, da de você participar, né? Você ser a pessoa que vai se apresentar, né? Então, é uma arte, é uma forma de você se preparar para subir, né, no palco. Então, pelo menos para mim, tem toda uma preparação, né, antes de subir, uma preparação psicológica. E existe ali, né, o coração acelera, né, quando, quando está próximo. Então, enfim, toda aquela adrenalina para subir e se apresentar, né? Mostrar a sua arte, né? O que você fala, né? Expor a sua opinião ao vivo, né? Então, acho que tem isso, né? Acho que essa diferença, do meu ponto de vista. Certo. Para mim também tinha, porque apesar de ouvir muito as bandas de black, cara, eu senti uma grande vontade de me expressar. Porque eu pensava assim, eu sou um consumidor de conteúdo, eu não sou um criador. Então, na época em que comecei a curtir, eu queria entrar na cena, eu entrei de uma forma diferente, né? Entre 99 e 2000, eu comecei a criar um tipo de zine bem pessoal, que era um zine barra livro, né? Onde eu escrevia meus poemas, que eram em formas de música. Você deve ter alguns que eu passei até hoje, né? Que eu Uhum, fiz tem na até época. hoje. É o Regnum, né? Na época era o Regnum, tinha alguns poemas, né? Que vendo hoje eu encontrava alguns erros de português, erros de concordância, enfim, né, cara? Mas era uma coisa de expressão, né? Eu fiz duas edições, e aí depois eu fiz um zine chamado A Eternos Arts, né? Que é o nome que deu para minha distribuidora atualmente. E essa era a minha maneira de me expressar, né? E com isso que eu mandava o pessoal do Brasil, o Zine, eu pagava minha impressão, mandava gratuitamente. Eu escrevia com máquina de escrever e depois fazia xerox, era um trabalho do caramba, né? Então, só quem esteve realmente na cena envolvido de forma prática, né, como nós estivemos, você voltado à música, eu voltado à literatura, que é produção de zine, poesias, né? E você produzindo música, sabe o quão é difícil, né? Esse começo. E na nossa época, eu acho que eu estava com 18 para 19 anos, né? Por aí, certo? Então foi bem difícil, porque a gente mora com os pais, né? Então nós vivemos sobre um teto ideológico, né? E não falo isso de forma negativa, não falo isso de forma negativa. Nós vivemos um teto ideológico porque nós temos que expressar nossa arte, mas também temos que respeitar o comum convívio com nossos pais, irmãos, primos, e assim por diante. O que é bem difícil inicialmente, mas eu acho que nos traz uma certa maturidade de saber que nós temos uma ideologia, um pensamento artístico que os outros não compartilham, mas respeitam e tá tudo certo quanto a isso, né, cara? E aí, me fala um pouquinho sobre os seus projetos musicais, porque eu estou aqui, eu já tive outros, né? Você sabe que eu tive o seu CD demo, acho que CD demo ao vivo, né? Pera aí. Acho que era o segundo, que era Blasphemy alguma coisa. Pode me corrigir? Teve uma demo do Upside, que você não era membro ainda, certo? A primeira. Aí depois teve um CDzinho, que tinha as músicas ao vivo. E aí a terceira demo foi aquela que vocês criaram um novo logotipo.
e até mesmo o Carlos, amigo nosso em comum, ele fez alguns logotipos para cada membro da banda, que era uma coisa muito influenciada, nesse caso eu digo, pelo aquele álbum Apocalipse Manifesto, do Enthroned, né? Que cada membro tinha um logotipo. Então, somente o Enthroned e vocês, naquela época, tinham isso, né? De ter a capa do CD e no verso, cada membro da banda tinha um logotipo estilo black metal, né, cara? Então teve aquela demo, aí depois teve um grande tempo de silêncio de vocês, eu fui em alguns shows de vocês, né? E aí depois vocês me surgem com esse CD aqui, cara. Atrocities in the Name of. E eu fui no show, não lembro se foi o show de estreia, em Osasco, certo? Mas eu fui até lá e, cara, eu já tava ouvindo esse CD faz um tempo, e eu fui lá ouvir as músicas ao vivo, cara, eu falei, puta que pariu, que qualidade. Meu, esse daqui tem muita qualidade. E não é somente qualidade musical. E eu nem estou aqui arrastando para você e para a banda. Mas, cara, que qualidade tem esse CD e as letras também, cara. E eu percebi o seguinte: se você não me deixa, se você me corrigir, você vai falar um pouco sobre os seus projetos, né? Sobre as bandas que você toca, né? E em particular, cara, me fala depois sobre o Abside, o que mudou, né? Porque vocês tinham umas letras um pouco mais anticristãs satânicas, eu diria, abre aspas, né? Para depois mudar para algo mais assim, mais, eu diria, cientificista, ateísta, agnóstica, totalmente anti-religião, cara. Ou seja, vocês apontam os canhões, é claro, vocês apontam os canhões para a cultura judaico-cristã, ok? Mas eu vejo uma antifé de todos os lados, cara. Pelo menos assim, nos que eu estou vendo nos novos álbuns, né? Então, primeiro, me fala sobre os seus projetos que você está fazendo atualmente. Pode falar de forma resumida, porque falaremos depois sobre cada um, certo? Se der tempo. E depois me fale aí dessa mudança que houve do Upside, de uma coisa mais aquela coisa black metal, assim, bem antichrist, assim por diante, para uma coisa mais assim, voltada para ciência, filosofia e antifé de forma geral, tá? Tá. Eu vou falar só do Upside só, então, Tá, tá? beleza, Aí pode depois a ser. gente pode falar sobre os outros projetos que eu já participei já. Perfeito. Bom, eu entrei no Upside, eles tinham acabado de lançar a demo Unsigned Prophecy, de 2001, isso. E alguns meses depois que eles lançaram essa demo, eu entrei. Aí, acho que não demorou muito, a gente lançou a demo Hate and Blasphemy. E como você comentou, teve influência sim do Enthroned, né? Da, dos logotipos, né? Do nome dos integrantes. E eu Uhum, conversei com o Carlos, né? Sobre escrever ali, né? Fazer a arte, né? uhum. E ficou muito legal. Ficou muito legal ali, né? Então, na época éramos eu, né? O Eduardo, o Rafael e o outro Eduardo, né? O vocal. Então, tem lá no encarte da demo, você consegue ver lá, né? Essa, esses logos, né? Que foram feitos dos nomes. Em 2004, né? Em 2004 teve aí de 2004 a 2012, 2013, teve um hiato grande, né, da banda, né? Então os membros, cada um foi seguir algum projeto, né? Fora se dedicar a trabalho, estudo, é, família, então ficamos esse período bem longo, né? Sem tocarmos juntos, né? Acho que até voltarmos mesmo a tocar, acho que fizemos acho que um ensaio só, acho que foi um ensaio só, né? Eu e os dois Eduardos. E se não me engano, em 2012, 2013, né? Acho que mais ou menos aí, a gente retornou com a ideia de voltar a fazer shows e futuramente lançar um, um disco da banda, que é o que estava faltando, né? Sim. E, bom, a ideia, o Atrocities, ele ainda tem um pouco, né, do que a,
a banda falava muito, né, no álbum Hate and Blasphemy, né? Uhum. Então, esse ódio maior, né, por religião, essa crítica a, a diferentes religiões do mundo, né? É, a gente já vinha discutindo isso, se o, do que íamos falar, né, no disco, e algumas músicas da demo Hate and Blasphemy a gente trouxe, né? A gente falou, essa música precisa de uma versão atual, essa música a gente achava que merecia uma gravação melhor, né? Uhum. E a gente preferiu manter, né, o tema, né, do que era tratado um pouco ali na Saint Prophecy, da demo Hate and Blasphemy, e assim a gente lançou o álbum, acho que 2017, 2017, eu sou meio ruim com datas, mas é o Atrocities, né? Uhum. Atrocities in the Name of, né? Atrocidades em nome de Deus, né? Uhum. Basicamente. E dele pro The Atheist, né? Então nós já tínhamos essa ideia mais anti-religião, né? Antes mesmo de começar a compor o The Atheist. Uhum. Então, a gente começou a ir atrás, né, de alguns assuntos, até pessoas da história mesmo, né, para expor um pouco esse lado mais anti-religião, né, do Upside. E no álbum, né, do The Atheist, a gente fala basicamente sobre isso, né, sobre esse lado mais anti-religião. Mas o que a gente tentou manter ali, né, foi a, a essência black metal, né, da coisa ali, né? Então a gente tentou manter a essência black metal, apesar do tema não ser, digamos, satanista, né? Mas é um álbum de black metal, tá? Certo. Ateíste é este aqui, ó, que está em minhas mãos aqui, ó, que aliás é um CD assim que foge totalmente do padrão. Esse aqui, ó, aliás, a demo, a Hate and Blasphemy, já fugia do padrão, porque numa época em que tinha muito material, e eu falo isso com grande propriedade, porque eu conheci muito material de black metal, e apesar de serem materiais que têm a sua qualidade específica no meio underground, não tinham aquela qualidade sonora que você poderia pegar, ouvir e aproveitar o material em 100%. Porque eu acho que tem uma coisa, Leonardo, que tem muita banda que é muito boa, sabe? Lança um material de qualidade razoável, mas você não consegue aproveitar todo o potencial que a banda tem, porque a música não chega ao nível de qualidade razoável para que você possa consumir e compreender a totalidade do álbum. Então, quando você lançaram o Hate and Blasphemy, a demo tinha uma qualidade muito boa. Quem pegar a demo hoje e ouvir em cassete, acho que vocês até passaram para CD também, né? Passaram do cassete para CD também, não foi? Essa demo, Hate and Blasphemy. Eu lembro que eu peguei tanto. A princípio foi em tape, né, em cassete, Isso. Aí mas depois eu peguei em CDzinho, depois em a gente tentou CDR. gravar em CD, passar para algumas pessoas, Isso. né? Mas para a época, né? A gente tentou fazer ali uma gravação da forma que a gente podia ali bancar, né? Então naquela época em 2002 Certo. e Caralho, faz tempo, hein, mano? pois Pô, é, tem um pô. tempinho já em 2002 e tiveram alguns releases, alguns zines, né, na época, falando sobre a demo. Então, é, teve até uma aceitação positiva, né? Teve até, a aceitação foi positiva da demo, né? Certo. É claro que não era, né, parte sonora, né, não era exatamente o que a gente queria. Acho que até por esse motivo que a gente resolveu no álbum Atrocities,
trazer algumas músicas da demo para falar, meu, essa música merece uma melhor qualidade, né, do Uhum. que tá aqui nessa demo aqui, entendeu? Certo. E aí no ateíste, cara, assim, já falei da qualidade, e assim, eu já ouvi muito material de banda nacional, e eu falo assim com muita propriedade, cara, que para encontrar um material de qualidade como esse, como o CD aqui, não só CD, porque o CD é visual. Eu posso pegar um CD muito bom visualmente e eu olho, mas vocês tiveram um grande trabalho em fazer o quê? Em tornar as letras aqui no encarte bem visuais. Quem está vendo aqui na câmera pode ver as letras bem escritas aqui, ou seja, para ficar claro de entender as letras. Porque nós somos de uma época, né, cara, que a gente pegava o encarte para ler as letras. Hoje, eu não sei se as pessoas podem pegar, por quê? Quem ouve nas plataformas de áudio, Spotify e YouTube, eles não têm as letras. Às vezes, o sistema não dá para acompanhar. Principalmente quando é de black e death metal, música mais extrema, né? Quando é fora do circuito, né? Quando é mais popular, aí tem até a letrinha. Mas tem uma preocupação muito grande em passar as letras, o visual, o CD, tudo, cara. Então, teve um trabalho artístico, né? Quem trabalhou com. Acho que quem fez isso aqui foi do CD. Acho que foi foi a mesma pessoa que fez, foi o Victor, que fez os dois, as partes visuais, ou só foi. Ou foram feitos por pessoas diferentes? O primeiro. Não, o Vitor Próspero, Isso. ele ajudou na produção, né? Ele foi o produtor, né? Então, toda a parte de gravação, né, ali da pré-gravação até finalizar a gravação, ele esteve com a gente ali, né, ajudando, né? Ele Ah, é o certo. produtor do E o disco. visual? Visual designer. Quem trabalhou? Ali, a parte de design, do visual, foi algo em conjunto, Certo. mas quem estava mais à frente, né, na época, o Vinícius, que era o vocalista. Isso, Vinícius. Isso, o Vinícius era o vocalista, então ele ficou ali mais nessa parte do visual, da arte gráfica, então ele ficou mais à frente dessa parte aí, né? Ele fez um ótimo trabalho aí. Certo. O Atroz tem uma qualidade gráfica muito boa, mas, cara, quando eu peguei o Atheist, cara, que se traduz livremente como ateísta, ou ateu, ou ateia, cara, isso que me surpreendeu. Isso que me surpreendeu bastante, porque a preocupação em lançar um material com esta qualidade aqui, ó, com esta qualidade, tem um encartezinho aqui, isso aqui é chamado de slipcase, clipcase, eu não lembro qual é o estilo disso. Slipcase, Slipcase, Slipcase. né? Então, É. cara, vem um encartezinho aqui, ó, com várias referências, né? Então, se preocuparem em fazer o encarte aqui, beleza? E aí, cada parte aqui que tem as letras mostra uma personagem histórica, filosófica, que teve um vínculo com o ateísmo, né, cara? Então, vai desde da ativista ex-muçulmana ou muçulmana, a Aya, Giordano Bruno, o Jim Mesler, que tá até na camiseta aqui atrás a frase dele, né? Que é: o homem só será livre quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre, né? Isso. Quando eu uso essa roupa nas escolas, todo mundo pergunta se é literal, né? Ou se não é, se eu quero mesmo isso, né? Enfim, então encarte Você, muito bonito visualmente, as letras aqui. E, cara, assim, raras são as bandas que produzem uma qualidade de música e de arte visual como esta, né? Assim, e que é uma coisa que, por mais que as pessoas pensem que black metal é tosqueira, né? Se eles procurarem na história do black metal, particularmente, vou citar aqui a Satyricon, Emperor, por exemplo, posso né? interromper você só um segundo? Como? Vou interromper você só um segundo só. Tá Eu bom. vou só colocar uma luz aqui, peraí. Beleza. Pronto. Certo. Então, algumas pessoas elas associam muito o black metal à tosqueira, né? A coisa de qualidade baixa. Mas eu tenho muitos exemplos na história, assim, mesmo as bandas mais, assim, mais tradicionais de black metal, quando eu peguei o encarte na época, na lá, década de 2000, final da década de 90, tinham grande qualidade, porque, assim, eu acho que o primeiro CD de black metal internacional que eu peguei, dois primeiros, foram em CDs, foram o The Misters Don't Satanas, do Mayhem, e o Imperial, que é o... Ah, caramba, Nightside, não. Nossa, Night Side Eclipse? Athens to the, não, não, Athens to the Ah, tá. Welcome at Dusk, ok? Isso. Esses dois.
E, cara, os dois, quem pegou os dois CDs originais, viu que tem uma qualidade também, assim, mediana, mas uma qualidade grande. Então, eu não sei de onde o pessoal tirou da cabeça, atualmente, que fazer um material qualquer de black metal, com capinha preta e branca, cara pintada, é sinônimo de qualidade. O black metal tem sim uma qualidade, só que é voltado para a sua estética pessoal. Não vai ter aquela qualidade visual de um CD de, você está aqui, por exemplo, uma Taylor Swift da vida, né, cara? Então não faz sentido. Mas tem uma qualidade. Mas isso aqui realmente. O álbum anterior, além de ter uma abertura muito boa com a música A Grande Desgraça, que tem um refrão assim que eu acho que é muito cativante, né? Ah, que é sádicos terroristas que abusam da fé, cara, eu acho muito foda, ok? O Ateíste, eu não tenho alguma música em mente assim para lembrar, porque eu vi o álbum acho que 5 ou 6 vezes. O que eu percebi que as músicas têm muita qualidade e eu acho que assim o vocal teve uma grande uma mudança, mas tem umas partes que puxam mais pro death metal no instrumental, não no vocal, né, cara? O que me Uhum. lembram grandes bandas assim também, certo? Mas falando agora sobre outros projetos seus, tá? Você está envolvido com o projeto do Carnage, que é Death Thrash, certo? Carnage. É black metal também. Black Metal Mas também? é black metal, Carnage, né? Isso em 2010 a 2016, 2017, né? Faz muito tempo. Houve um tempo que eu até estava vendo que vocês, posso estar muito enganado, mas houve um show no qual você participou com eles. Mas eles não estão tocando mais ao vivo? Não, 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 não. Carnage Certo. não. No Carnage Certo. não. Aí, É, pode aí falar. depois você passou. Depois não, foi tudo meio que simultâneo, né? O Upside, o Carnage, e aí depois o Empire of Souls, que você tocou ao vivo no Empire of Souls, certo? Ou Sim, só tocou sim. no estúdio? Não, fui integrante mesmo da banda, né? Certo. Então, o período que eu fiquei ali foi foi baterista, né? Integral ali da banda, né? Esse período de 2015 até 2018, mais ou menos, né? Acho que 2018 que eu toquei com eles, ou 19, não recordo agora exatamente, mas por um período aí eu estive tocando nas três bandas, Certo. Upside, Carnage e Empire of Souls. Certo. E aí mudou, aí depois virou um pouco a chave, né? Que aí o Empire of Souls deu uma parada, né? Nas atividades. Faz tempo que eu não vejo nenhum material novo deles, né? Para você ter uma ideia, a última novidade que eu tive do Empire of Souls foi quando você estava tocando no Empire of Souls, né? Até então não ouvia tanto a banda. Apesar de ter ouvido os antigos, que eu gosto bastante, daquelas tapes do Empire of Souls, acho muito legais. Mesmo aquela mais voltada para o death do metal, né? Chamada Mr. Fear, que é bem antigo, né? A Isso, primeira essa é deles, bem né? antiga. Isso, depois foram mais pro black metal. E, inclusive, foi a demo deles Black Metal que eu peguei com você, porque apesar de ser uma banda que eu conheço há muito tempo, eu não tinha demo. Aí você que me passou a demo lá em 2001, acredito. Mas, cara, aí tem uma pergunta que eu vou ter que fazer assim, cara. É a pergunta. Cara, como é agora tocar também com uma banda que nós, desde jovens, ouvíamos, que é o Ocultan? Nós ouvimos o Ocultan lá desde o Belicos Profanos, né? Ouço desde 2000. Acho que desde 2000 que eu sou o Kutan, quando eu comprei o CD Perigos Profanos, eu comprei até mesmo, foi na Muvuca Records, que hoje é a Tumba Records, né? Do Edu, acho que é Edu o nome dele, que faz lá o Setembro Negro, acho que é ele, né? Posso estar Isso. enganado. Mas, cara, como é novamente, você teve o caso em Power of Souls, que era uma banda que você curtia e começou a tocar nessa banda, certo? Agora, cara, como é tocar numa banda que você também já curtia quando era mais jovem, né, cara? E não somente isso, é uma das mais importantes bandas de black metal nacionais, cara. Como é isso pra você, cara? Fala um pouco sobre isso. Bom, bom, o Kutan, né, como você disse, o Kutan eu conheci, acho que o primeiro disco que eu escutei, né, foi o Belicos, e na sequência, acho que tinham acabado de lançar o Lembrança do Mal, né, Uhum. e a gente via na Obscura Arte, né, então, aquele evento que tinha no Surgical Folk the Bastard Child, né, Hum. então eles tocaram lá, então tinha algumas fotos do evento, né, na revista.
E nesse período, né, do Folk da Southside, eu ainda não tinha visto eles ao vivo. Uhum. Eu fui ver o Cutão ao vivo a primeira vez, eles estavam lançando o EP Lords of Evil, né? Isso. Então, isso, foi um show que eu fui ver deles lá na Fofim, né? E Isso mesmo. eu tenho, inclusive, meu CD assinado, né? O Lords of Evil que eu tenho aqui. E eu venho seguindo a banda, né, desde essa época, então Believer, Os Lembranças do Mal, Lords of Evil. A cada lançamento eu fui pegando, escutando, fui vendo mais, seguindo a banda, né, vendo o show deles, né, e tivemos algumas oportunidades de tocar, dividir palco, né, então quando eu Uhum. tocava na Upside, tive, teve um evento em Mauá, né, acho que March from Hell, né, onde tocou Mysteries, Unearthly, tocou Empire of Souls, Upside, Okutan, né? Acho que Prophetic Age, na época. Isso. Eu estava nesse evento. Eu Sim, estava. sim, Eu verdade. estava. Isso. Então, pude ver ali o show deles desde o comecinho até o final, então foi muito legal. Teve um evento em Santos também, né? Acho que não sei, 2002, 2003, né? Que também tocou Empire of Souls, tocou Okutan, acho que Prophetic Age tocou. Nossa, tiveram mais algumas bandas, eu não recordo agora, né? O Upside tocou também, então, enfim, tiveram vários eventos aí que a gente se viu ao vivo, alguns a gente dividiu palco, e eu tenho materiais da banda, né? E esse foi o segundo convite, teve um primeiro convite, né, do Marcelo, né, acho que uns 2 anos atrás, mas eu estava muito atarefado ali com trabalho e banda, então para administrar, né, ia ficar bem ruim, ia ficar bem ruim administrar a, a banda, então eu não aceitei naquele período que ele conversou comigo. Na verdade, tinha um outro projeto que ele tinha com o Washington, que tocou comigo no Carnage, que é o Agios Lucifer, e Sim. eles queriam um baterista, mas naquele período eu tentei achar um tempo ali para poder tocar, mas não deu certo, né? Acabou não dando certo. Ele até perguntou também da possibilidade de tocar no Cutan. Eu falei, ó, Uhum. agora eu não consigo. Então, questão de trabalho, eu fiquei envolvido na parte de banda só com a Upside mesmo. Uhum. E depois que fiquei mais tranquilo, né, com um tempo um pouco mais livre, até aceitei um convite do Vultum, né, eles estavam lançando quer dizer, lançando não, né? Já tinha o álbum Shadow Void Shadow Boy. e isso. E teve um evento Necrópole Hall em São Caetano Uhum. e eles precisavam de baterista e me convidaram, né? Aí eu fui lá, toquei, né? Foi um evento bem legal, né? Foi muito bom o evento lá. E o ano passado, o Marcelo conversou comigo novamente se, se eu topava, né, assumir a bateria do Okutan. E eu disse sim, na hora, sim, claro. E, cara, desde então, assim, tá sendo uma experiência muito boa, tá sendo muito bom tocar com eles, né, com o Marcelo, com a Diana, aí o Murilo, que entrou para tocar o baixo agora também, o Bruno, né? Então tá sendo ótimo tocar com o Kutan. Nós fizemos o show de 31 anos, Necrópole Sim. Hall, e foi esse ano, né? Foi um evento que
vendeu todos os ingressos, né, nos 2 dias, acho que foi um na sexta-noite, um no domingo. E a gente enfim, a gente tá ensaiando, acho que logo mais vão ter mais novidades aí a respeito da banda, mas igual você falou, assim, eu acho que caiu a ficha, né, que é uma banda que eu escutava há muitos anos, quando no palco do Necrópole, né, ali seguindo a ordem das músicas. Então, ele foi anunciada a música Lápides Fúnebres, né? Acho que você conhece essa Hum. música deles. E ali tocando ela, eu falei, caramba, meu, essa música eu escutava lá atrás e tô tocando ela aqui agora, meu, foi assim, a adrenalina já estava alta, então na hora que caiu essa ficha, né, que eu escutava a música lá atrás, né, já era fã da música há muitos anos e ali sentado tocando, então foi assim, a energia para tocar foi muito maior naquele momento, né? Cara, E foi muito bom, cara. cara, isso é muito foda, meu. Fico muito feliz com isso, né? Porque além de ser uma conquista, né? Uma conquista, né? Também é um reconhecimento, né, cara? Quando você é convidado para tocar em uma banda ou em outra banda, eu acho que é quando reconhece que você tem uma qualidade muito grande como músico, né, cara? Porque ninguém chama uma pessoa ruim para tocar, né? Chama quando a pessoa é boa, né, cara? E quando eu também fiquei sabendo que você me falou, quando você me falou do Vulto, eu falei, caralho, tá tocando no Vulto também? Eu já conhecia algumas coisas do Vulto, né? Só que eu não acompanhava. E os caras são daqui, né? Pelo menos um membro, acho que é o baixista, é aqui de Mogi. Aqui, quando eu falo aqui, mas é porque eu moro próximo aqui, né? Suzano, Mogi, aqui é próximo pra caramba de trem, né, cara? Eu falei, caramba, o Vulto também, eu fiquei me perguntando, né? Como é que você estava administrando tudo isso, né? Porque é foda, né? Tem que ir bem envolvido, né, cara? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, cara, rapidinho aqui, ó. Eu vejo que, por exemplo, o Ocultano tem uma temática diferente, o Vunto tem uma temática diferente, o Abissai tem uma temática diferente, sabe? Mas tirando as bandas, cara, quais as suas influências? Eu falo influência assim no modo bem positivo, que eu acho que é legal a gente ter influência. Quando eu escrevo, eu tenho muita influência de Gorg Trekkel, eu tenho muita influência de Augusto dos Anjos, assim por diante, mas influências literárias, né? De escrever. Mas para você, quais são suas influências nas artes em geral? Pode ser música, nas artes em geral, e literatura, que te fazem, por exemplo, se atrair mais para o black metal, te manter nesse estilo, né? Porque eu não acredito que seja somente música. Se fosse somente música, seríamos meros consumidores. Acho que tem alguma coisa que você gosta de arte, pode ser do cinema, a arte visual, como eu te falei antes também, a parte literária, que te influencia a ficar mais dentro do black metal como filosofia. Então me fala aí, o que é que você gosta de ler? O que é que tem na arte que te atrai? Cite algumas coisas aí que acho que são suas referências, né? Pelo que eu te conheço, você lê pra caramba, né? Você lê muito, né? Eu lembro que eu estava lendo uma vez aí a biografia do Nergal, né? Do Behemoth, uma época até, né? Então me fala aí das suas influências na arte que se conectem aí com black metal ou não, né? Sim, eu acho que uma das coisas também que o black metal tem de positivo é que muitas dessas bandas que influenciam muita gente, essas bandas mais antigas, como você falou, Satyricon, Mayhem, entre outras bandas europeias ou bandas aqui do Brasil, é a parte musical, é a parte. Então a gente tem a guitarra, a bateria, mas eles têm influência clássica, né? Tem muito de influência clássica ali. Então eu fui conhecer um pouco mais sobre música clássica, né? Escutando algumas dessas bandas, né? E uma curiosidade que eu fiquei sabendo, né? Tem uma música, né, que o Euronymous gravou, né, junto com um outro guitarrista, que agora de cabeça eu não lembro, não vou lembrar de forma alguma,
que ele fez um arranjo, né, de guitarra diferente, né? Mas se você escutar aquela música, aquele comecinho do clipe da Modern North, do, do, Uhum, do Satírico, né, que sim. é Romeu e Julieta, né? Né? Isso. Então, ele usou, né, aquele arranjo de guitarra, né, uma música que, que depois o Satyricon fez uma versão, o Emperor fez uma versão, né? Eu não vou lembrar agora o nome da Uhum. música, né? Eu posso passar depois, mas eu não vou lembrar agora. Então, a influência clássica que ele tinha ali, que ele colocou na música extrema, é, eu leio, né, algumas biografias, né? Então, eu acho interessante entender como algumas pessoas chegaram até certo ponto ali, até o que elas fizeram da vida delas para chegar aonde estão, né? Você citou a biografia do Nergal, né, da parte de metal, e eu li, né, a biografia dele, então conta ali desde quando ele montou a banda, a parte da doença dele, né? Muita gente achou que quando ele ficou doente que ele iria virar cristão, Uhum. né, que foi totalmente contrário. Depois ele surgiu com o álbum The Satanist, né, Satanist, que é um baita álbum, né? Então, para quem gosta do Behemoth, acompanha a banda, não dá para negar que é um disco que pro black metal e para música, né, é muito importante, né? Certo. E acho que alguns temas, né, que me levaram para aqui, que eu gosto de ler também, né, que eu gosto muito de Lana Kazoy, as histórias que ela conta, né, histórias policiais, né, de Uhum. Lana Kazoy, não só dela, mas de outros escritores, né, dessa parte mais policial. É, acho que Powell, né, Uhum. Powell, né, que é um artista clássico brasileiro, né, ele tocava violão e acho que eu gosto muito também, né, da arte que ele fez, né? Enfim, são vários artistas, né, da parte não que não estão envolvidos no black metal, né, mas que acabam de certa forma me influenciando, né, nessa parte musical. Shostakovich, esqueci de citar ele, acho que Uhum. né, Sim. eu sou muito fã, né, do que ele faz, então é algo, digamos que até a música dele se torna até um pouco doentia, né? Porque você escuta Uhum. aquela coisa ríspida, você fala, meu, isso é black metal, isso é black metal, muito, enfim. E, bom, agora, posso falar isso, né, agora, né? Algumas coisas que eu lembro aqui agora, né, para poder falar desse assunto, da parte de outras artes, parte literária, então, algumas Uhum. biografias, contos policiais, né, Sim. que eu gosto de ler, né? Enfim. É, porque tem muita coisa, né? Quando eu comecei a ouvir também, umas coisas que eu percebi que o black metal tinha muita ligação com algo muito medieval, não só antigo, mas muita coisa muito medieval, muito clássico, muito ancestral. Acho que a palavra certa seria muito ancestral. Então, meu primeiro contato com essa ancestralidade, eu acho que foi por meio de duas bandas principais do black metal, que tem essa veia muito mais clássica ancestral, que é o Emperor e o Satírico. Acho que as duas, das bandas norueguesas, as duas que têm um estilo mais clássico, que buscam uma coisa, uma estética mais medieval, ancestral, né? Eu não diria que nem tanto o Gorgoroth, nem o Mayhem, a também nem o Immortal também, né, que é outra linha. O Timo Borg também, ali no início dos anos 90, tinha uma veia clássica, assim, era notório.
quando você ouviu o álbum For All Tid, né? Você já via que tinha uma veia clássica já bem notória no Dimmu Borgir. Quando você ouviu Store Blast, tem a clássica música Sorgenskamer, né? Também, que é instrumental belíssima. Todas essas bandas, em particular, Dimmu Borgir, Satirical Imperial, essa safra dos anos 90, né? Que se consolidaram, elas não são todos dos anos 90, né? O Imperial e o Satirical são final dos anos 80, mas eu falo por elas se consolidarem nos anos 90. Se consolidaram ali a partir de 94, 95, por ali, né? E tem uma via clássica muito grande, não é à toa, não é à toa que depois de muito tempo consolidados, tanto Dimmu Borgir quanto Satirical fizeram algo, fizeram músicas ao vivo com a orquestra de música clássica, né? Então, Sim, ali uma consolidação também, acho que de um sonho deles, né? E tocar com um evento tão gigantesco com música clássica, né? Então, é evidente, né? Eu acho que no black metal nacional não tem tanto isso, essa veia artística, até porque no Brasil nós não temos ligação direta com grandes compositores, assim, em termos históricos. Temos aí Carlos Gomes, temos Villa-Lobos, mas nós não temos um Mozart, um Beethoven, um Stravinsky, um Rachmaninoff, a Chopin, entre outros, assim, que na Europa são mais Grieg, né? Na Noruega tem o Grieg, né? Também. Acho que é Edvard Grieg, acho que é o nome dele, né? Enfim. Agora, passando para outro tema, já para a gente poder finalizar aqui, né? Deixa eu ver aqui, nosso tempo tá legal. Rapidinho, aí você pode falar ou não falar, tá? Bandas do cenário black metal internacional, nacional, que mais te chamaram a atenção atualmente, tá? Você pode citar ou pode não citar, se você não lembrar, mas alguma assim, fora que você está tocando, claro, né? Se teve alguma banda nacional, internacional atualmente, né? Pode citar poucas, né? Que te chamaram a atenção atualmente. olha, acho que uma banda que quando eu escutei, eu falei, caramba, tem um disco do Outlaw, né? Que acho que eles não moram mais aqui no Brasil, mas é uma banda brasileira. Sim, eles tocaram com vocês em Osasco, eu estava lá. Muito bom. Isso, no evento lá. Então, Eles eles estão na Alemanha agora. Acho que o vocalista estão está na na Alemanha Alemanha? agora. Acho que estão na Na Alemanha. Alemanha? Ah, tá. É. Enfim, eu escutei o material deles, né? Fiquei bem impressionado, né, com a música deles. E do metal nacional, né? Acho que é algo que eu escuto bastante. Acho que uma Uhum. banda que eu ainda escuto muito, muito, Spellforest. Porra, Spellforest é muito uma bom. banda que, Adorno Satani, muito bom. então, é uma banda que eu ainda escuto bastante mesmo, né? Eu estou, pegando esse gancho seu rapidinho, eu estou já vendo contato para poder fazer uma entrevista presencial, né? O Leonardo lá, né, do Abolish, do Black Aquimoth, Necro Warrior, a gente vai tentar aí, organizar uma entrevista com o Christian, né? Do Spellforce, né, cara? Agora é Opus Dei Satanae, agora, né? Acho que é Uhum, isso? Acho que é isso. isso. Não, acho que é Domini Dei Satanae. Acho que é alguma coisa assim, eu acho. Isso, Dominus Dei Satanae, Domino Dei isso aí. Satanae agora, no projeto deles, mas o Spellforce, cara, sensacional. É uma das poucas que eu ainda ouço, meu, sensacional. Mas pode continuar. Deixa eu ver, eu tenho um álbum da banda Velho, né, que, Falam muito bem, eu ainda não vi, acredita? Não vi ainda, velho. isso, eu vi uma vez ao vivo em Campos de Jordão e fui atrás da banda para conhecer mais e, cara, é muito bom a música dos caras, né? Então eles têm aquela coisa mais oitentista, né, na Uhum. música deles, né? Então tem até algo mais trash, Sim, mas é uma música bem energética, né? Então dá aquela energia, né? legal. Aí eu fui atrás para escutar os discos e gostei muito. Internacional, né? Acho que algo que eu novo, né? Eu acho que eu ainda escuto muito das coisas velhas que eu escutava em 99, 2000, né? Acho Te que entendo, te entendo. eu escuto muita, muita coisa antiga, né? Dessas bandas. É, deixa eu ver aqui, uma banda internacional. Acho que Hauntologist, né? Uma banda polonesa, né? Não Então, conheço. sim, eles
tem integrantes daquela banda, acho que é Magó, né, que é aquele que também é da Polônia, né? Então, eles têm uma linha de som ali um pouco parecida, né? É, né, então, nossa, tem algumas pessoas que até comentam, né? Acho que o próprio Nergal, né, a gente falou dele agora, Uhum. que eles falam, tem muita banda de black metal, vamos parar de... Tem uma entrevista dele no YouTube, ele dizendo isso, né? Ah, vamos parar de montar bandas de black metal. Mas eu acho que não. Eu acho que não, porque é uma forma de você expressar a sua Uhum. arte, né? Então, você vai ali escrever sobre um tema, então tem algum assunto que você quer expor. Uhum. Então, se você é um escritor, escreve, escreve. Se você é músico, faça música, vai lá, compõe uma música, né? E hoje, para algumas pessoas, está mais fácil de gravar algo, né? Então, Uhum. Sim. fazer a música, então, se está ali, tem muita gente que faz tudo sozinho, né? Sim, sim. Então, de certa forma, tá um pouco mais fácil do que anos atrás, né? Quando muitas Sim, dessas sim. bandas que a gente escuta hoje surgiram, né? Que, Sim. que é E eu muito acho mais também complicado. que não é porque você começou fazendo algo no meio black metal, musicalmente, que vai ser uma carreira que você vai seguir até o final. Temos casos de pessoas voltadas ao black metal, por exemplo, o caso do Mortis, que era lá o baixista do Imperial, que hoje toca coisa muito mais atmosférica, quase perto do gótico industrial. Também temos os caras, os caras, tem uns membros acho que é do Dissection, que tocaram depois na banda chamada The Black, posso estar enganado, mas que alguns depois se envolveram com bandas do chamada música eletrônica da Suécia, que é uma música eletrônica da black metal. Tem até uma banda chamada Alliance Vampire, que é uma banda tipo de black metal, mas que não é uma banda de black metal, é uma banda eletrônica com uma temática satânica, bem pesada, arrastada, né? Então, às vezes, não é porque o cara começou a tocar black metal que ele vai acabar, ele vai encerrar sua carreira. Ele pode ir para a literatura, ele pode virar um roteirista, pode ser diretor de cinema, né? Temos o caso do diretor que dirigiu aquele filme sobre. Puta, esqueci agora o nome da porra do filme, caramba. Que agora lançou agora há pouco não, faz uns 6 anos, sobre a história do Euronymous, do black metal norueguês. Qual é o nome do filme? É Sons of Evil, Sons of Darkness. Esqueci o nome do filme agora. Puta, esqueci. Acho que é o nome do livro, né? O nome Qual é o É, nome? não sei, cara. Agora fugi da cabeça. Mas o cara que dirigiu esse filme, ele também dirigiu um filme com o Mads Mikkelsen, que é o cara que fez o Hannibal. E esse diretor, que fez vídeos de black metal, filmes sobre. Ele também dirigiu o clipe da Madonna, por exemplo. Acho que é o Frozen, ou outros clipes também. Então, o cara, ele vem de uma estética black metal, de filmes de gravação de clipes de metal extremo, e grava para música pop também. Eu acho que pode ser até que alguém, recentemente, eu estava conversando com o pessoal no grupo, e eu perguntei sobre o Lord Payman, a banda de black metal lá de Minas, né? O Lord Payman, que gravou o Split com o Ragnar Brains, acredito, né? E um cara me falou bem assim: porra, faz tempo que o cara virou pastor. Aí eu pensei, cara, primeiro, cada um segue a vida que quiser. Mas, tipo, não é porque você começou com aquilo, você vai se encerrar com aquilo. Você pode mudar drasticamente, né? O seu caminho, ou você pode se manter, né? O próprio cara do Imperial lá, o Issan, ele tem um projeto muito foda com a esposa dele, que é de metal sinfônico, né? O Abaf deu um tempo no Immortal e segue com o Abaf, que é o projeto dele. Então, vai se mudando, né? Eu acho que o cara do Marduk também, o Legion, também tem um projeto por fora também. Não sei, não lembro qual é o nome agora, tem um projeto por fora. Então, tem muita banda que começa um estilo e depois segue outro. Eu até ouvi o novo projeto dos caras do Spell Forest e não é tão parecido com o Spell Forest. É um pouco diferente. Então, é uma maneira de ser criativo, né, cara? Porque, como o Nergal falou assim, tem muita banda de black metal. Sim, mas as bandas estão tentando se diferenciar. Temos banda, por exemplo, com Miglia, que agora os caras tocam com uma máscara. Tem o Grima, que toca com uma cara de árvore. Tem o Bachuska, que é toda uma ritualística. Tem também o No Est Deus, que os caras vestem tudo de branco, que é diferente do black metal, tudo em preto.
Então, cada banda vai procurando uma forma de expressar, como você me falou, de expressar a criatividade. E eu acho que hoje os caras estão num grau assim, de qualidade muito bom, cara. Até pegando um pouco do que eu ouço, eu também ouço pouca coisa moderna. A coisa mais moderna que eu ouço é o Darkness Nocturne Slaughter Cult, que nem é novo, né? A banda é da década Não, de não, 2000, né? não. Nem é novo, né, cara? Ah, tô vendo muito Mork, que acho que é da Suécia também. Tem uma banda que mistura black metal com um pouco de metalcore, que é o Mental Cruelty, que é uma banda da Alemanha muito, muito pesada, boa pra caramba, né? E nacional, tô ouvindo a sua banda, que é a Beside. Eu tô ouvindo o Black Akemov, que eu já ouço faz um tempo, certo? Ah, tô começando a ouvir agora a banda nacional do Rio, que é, acho que do Rio não, é do Rio, Old Throne, não sei se é do Rio agora, me esqueci, que é o Old Throne. E eu tô ouvindo bastante o Opus Nostri também, que é uma banda que o Necro Warrior tá tocando também, e é muito boa. Qualidade, depois eu te mostro, né? Eu não sei se está nas plataformas de música, mas se não tiver, eu te levo um CD para você ver, cara. Muito bom. Qualidade assim, fantástica, muito foda também. Caminhando para o final aqui, cara, sempre tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é o seguinte: se você. Aí é uma pergunta um pouco diferente. Se você pudesse adicionar um novo elemento ao black metal, qual seria? Essa é uma pergunta totalmente fora de tudo para a gente poder brincar um pouco. Qual elemento que você adicionaria de novo no black? Tem que ser algo novo. Vai lá. Ah, Difícil, hein? é difícil essa questão porque eu acho que isso depende muito da influência do músico, né? Uhum. Então, nós temos aí um número vasto uma vastidão de bandas, né, de black metal. E eu acho que muitos músicos, alguns têm influências mais oitentistas, outras mais de bandas dos anos 90. Tem algumas pessoas que são mais jovens, que estão ali nos seus 16, 17, 18 anos, né? Que estão conhecendo, né, mais sobre black metal agora, escutando talvez bandas mais novas, né? Mais bandas atuais, conhecendo mais bandas atuais, coisas que a gente, né? E acho que tudo vem de influência, né? Então no momento ali, né? Então depende muito acho que adicionar algo, né? Uma música seria? Difícil, 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 hein, cara? De adicionar a música seria? Não, adicionar alguma coisa no black metal, sabe? Por exemplo, ó, ah, vamos supor que nós estivéssemos tendo essa conversa em 2005. Aí você dissesse para mim assim, olha, cara, ó, Flávio, eu acho que eu adicionaria umas máscaras estilo Slipknot nas bandas de black metal. Eu poderia falar, cara, você tá doido, isso nunca vai acontecer. Só que o que mais tem agora são bandas de black metal usando máscaras, cara. Não só corpse paint, mas depois vou te mandar uma banda que eu tô ouvindo bastante, que é o Grima. Os caras têm uma máscara em formato de árvore. O cara toca sobre coisas relacionadas ao paganismo, acho que é sueco, finlandês, alguma coisa. O Barax, aliás, Barax não, o Bachuska, eles usam umas máscaras ritualísticas, uma coisa bem estranha, bem doida. O Opo, o No Est Deus, os caras vestem de branco com umas máscaras também, uma ritualística no palco. Então, cara, é uma incorporação que eu nunca imaginaria no black metal, porque eu sei que a gente já viu muitas bandas levando machado, espada, elmo, uma coisa muito de guerra, medieval bárbara, pintando a cara, mas assim, a gente nunca viu naquela época bandas que usassem máscara, porque máscara é algo muito do new metal, muito de bandas como Mudvayne, a Limp Bizkit, Slipknot, sabe? Essas bandas que voltavam mais no metal industrial também, né, cara? Então, a gente nunca imaginaria que esse tipo de acessório estaria. Então, se você também me fez essa pergunta, ô Vlad, qual coisa que você adicionou ao black metal, cara, eu também não saberia dizer não, cara. Por quê? Porque o black metal envolve tantos estilos, cara, tantas coisas dentro, né, cara, que é realmente uma coisa bem difícil de poder colocar, adicionar alguma coisa. Porque já tem instrumentos da cultura local, então tem black metal que tem, por exemplo, sanfona, né, um teclado de cauda, órgão,
tem tudo já embutido, né, cara, no Black Metal. Então, Vocais limpos. não sei se você viu, né, o Old Man Child voltou, né? Eles estão Sim, eles estão fazendo alguns shows e o pessoal de Hoest, né, hum, que é o fundador do Taiki, né, como algumas sim, pessoas sim, falam, ele subiu ao palco com uma aparência que não é comum no black metal. Ele subiu todo de branco, né, com visual branco, da cabeça aos pés, né? sim. Então, criou, criou um certo destaque ali para ele, é Uhum. diferente, né? Então, pelo menos na questão visual, né? Que ele subiu ali no palco, né, para cantar com Old Man Child, né? Acho que ninguém tinha visto ele, né, com aquele visual Uhum. diferente, né? Mas é difícil dizer o que dá para adicionar, né? Então, é, quando eu vi, acho que a primeira vez, né, aquele, o Magla, né, o pessoal chama Migla, enfim, da Sim, Polônia, então realmente falei, nossa, os caras estão usando uma, um pano preto na cara, né, uma uhum. máscara, né, Sim. então foi diferente ali naquele momento ver, né, aquilo, né, e não era só visual, musicalmente eles são muito bons, Sim, né? sim. Musicalmente eles são muito bons. E algumas outras bandas seguiram ali, seguem essa tendência, né? Seguem esse tipo de visual, né? Tem alguns outros exemplos, né? De bandas, né? Se for pesquisar aí, mas é difícil dizer agora, né? Em 2025, né? Com uma banda que vai começar, que começou hoje, o que eles vão trazer, né? De diferente pro black metal, Sim, né? sim. Né? Mas difícil essa pergunta aí. Difícil, não é, cara? Difícil, difícil. E assim, a minha última pergunta, que não é uma pergunta, é para você deixar uma mensagem. Eu sempre deixo essa mensagem ao final para que os convidados possam passar uma mensagem para a galera mais jovem ou qualquer pessoa que se interesse por estilo de metal extremo, porque, cara, é muito estranho que o metalcore, o death metalcore, que são músicas bem extremas, no estilo do black metal, tem mais popularidade e são mais ouvidos do que o black metal e o death metal tradicional. Então eu fico me perguntando, caramba, antes, quando tinha Rock Brigade, ainda tem Rock Brigade, Road Crew, Valhalla, tinha fita cassete, CD, mas naquele tempo nós vimos muito mais gente envolvida com black death metal do que hoje. Víamos muito mais. Quando tinha um show de black metal qualquer, lotava, lotava. Eu raramente na minha história, cara, fui em algum show de black metal que não tivesse assim quase lotado. Não vou falar que abarrotado, mas sempre estava com um público legal ali. Sinceramente, 60 pessoas, 70, sabe? Não eram muitas pessoas, mas tinha o pessoal no show, né? Nesse show clássico de Power of Souls que eu vi lá em São Bernardo, tava lotado, cara. Lotado. Não tinham muitos, mas a casa estava lotada. Então, eu acho que apesar de hoje tem internet, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem a porra toda, tem Spotify, tem YouTube Premium, ainda o black metal não é um estilo que chama, ainda não traz o interesse das pessoas. Então eu peço aos convidados sempre, como eu costumo fazer com todo mundo, em fazer uma propaganda positiva, entre aspas, em mandar uma mensagem, a mensagem final sua, claro, e falar alguma coisa, uma mensagem para que as pessoas elas continuem ou ouçam black metal ou death metal anticristão, né, cara? Então é o momento que você passa a sua mensagem, você pode passar a sua mensagem final, o que você quer dizer, e ao final deixar uma mensagem para essa galera aí, né, cara? Porque nós estamos aqui, eu com 40, você beirando os 40 anos, certo? Eu acho, né? Posso suspeitar disso, né? Não vamos falar de idade por enquanto. E, cara, só que. E o pessoal que vai vir, cara? E o pessoal que vai curtir? Então, acho que nós temos um trabalho muito. Não é obrigação nossa, não é nossa obrigação. Mas nos parece que nossa geração está impedindo que pessoas mais novas que a gente entre no cenário e continue com isso, né, cara? Porque em certo momento você também tinha 18 anos, 17 anos,
E os caras das bandas te motivaram a curtir o estilo, nós nos motivamos. Mas hoje parece que não tem nenhum tipo de motivação para que as pessoas comecem ou se mantenham ouvindo black metal há tanto tempo quanto nós ouvimos. Então, cara, manda uma mensagem final sua aí e manda uma mensagem também pro pessoal que tá nesse estilo, que quer entrar nesse estilo black metal, quer ouvir, cara, é o seu espaço aí, vai lá. Faça a sua apologia. Lembra daquele álbum do Dark Funeral? O Dark Funeral tinha um EP chamado Teach Children to Worship Satan, lembra? Que veio Isso, antes do lembro. Roubo com Satanás. Então, é o Sim, seu sim, sim. momento, Teach Children to Worship Satan. Olha, como a gente conversou há pouco tempo, agora há pouco, black metal ainda é um estilo de música que ou é muito odiado, né, ou é muito amado, né? As pessoas amam ou odeiam black metal, né? Até devido à parte musical, à parte de letras, né, do que o black metal segue. Uhum. O porquê do público, né, que não é tão vasto, né, isso é um pouco complexo. Eu Uhum. lembro quando tinha aquele site Black Metal Radio, né, Hum, e era discutido nessa época sobre a popularidade do black metal, né? O pessoal discutia muito da popularidade, dizendo, nossa, o black metal vai se popularizar, vai virar música para todo mundo. Bom, black metal, de certa forma, se popularizou, né? A gente tem bem mais bandas do que naquele período. sim. O acesso a essas bandas acabou se tornando mais fácil. Certo. Muitos integrantes dessas bandas que a gente escutava lá atrás, hoje tem rede social, né? Então, muitos Uhum. têm rede social, a gente acompanha a parte musical, ou até algumas coisas pessoais, eles Sim. colocam ali Sim. na rede deles, né? Então, quer saber de uma banda? Não precisa, assim, de certa forma, não precisa muito você comprar uma revista, você entrar num site especializado, né, do assunto. Uhum. Muitas informações, os próprios integrantes da banda ou a página da banda já coloca ali para quem é fã escutar. Mas pelo menos para mim, né, digamos para mim, acho que o metal extremo, o black metal, né, esse tipo de música, ele ainda é algo que você tem que escutar com calma. Então, nós pegamos, a gente pega uma banda, então eu vou colocar, é como se fosse, vou pegar ali, vou escutar o primeiro disco, então você fala, putz, que legal, tal, você escuta o segundo disco, então tem uma certa desenvolvimento da banda, né? Do Uhum. primeiro disco, aí vai passando para outro, para outro. Não é um estilo musical de hits, né? Não é um Sim. estilo musical, não é um estilo musical de hits, né? Falar, nossa, qual o hit do momento do black metal? Não, não tem isso, não existe isso. Hoje as pessoas não têm muita paciência. Assim, é um pouco complicado dizer hoje, né? Hoje as pessoas têm, né, falado isso o tempo todo, né? Ah, hoje as pessoas, tal. Mas escutar um disco completo, né? Para entender a parte musical, é, escutar ali igual você falou, pegar ali o encarte, ler as letras. Uhum. Tem algumas pessoas mais novas, né, que não criticando, mas algumas pessoas mais novas que eu já tive a oportunidade de conhecer, né, de conversar, nunca pegaram o encarte de um CD para ler. Então, eu conversando sobre música, falar, você pegou encarte, né? Encarte? Sim, encarte, para ver ali as letras, as informações da banda, tem ali, enfim, tem várias informações no encarte. Nossa, não, nunca vi, nunca vi o encarte, então eu não sei, né? Então, vou falar para você uma experiência minha. A primeira vez que eu escutei o álbum Abigail, né, do King Diamond,
Uhum. eu, eu coloquei o disco e eu tinha uma fita cassete. Então, para não estragar o LP, eu falei para mim, bom, eu vou colocar nessa fita as músicas que eu mais gostar e vou guardar o vinil aqui para não ter risco de estragar, de quebrar, enfim. E eu falei, bom, deixa eu colocar a primeira música. Aí fui escutando a primeira música, falei, ótimo, essa vai. Fui escutando a segunda, essa vai. Fui pro lado B, essa vai, essa vai. Eu gravei o disco inteiro. Então, acho que foi o primeiro do King Diamond que eu escutei, né, o Abigail. Então, depois eu busquei outros álbuns, né, o Fatal Portrait, fui ali, enfim, buscando. Então, você vai escutando as músicas e fala, nossa, que legal, tal. Eu não sei se as pessoas não têm muita paciência de fazer isso, né, de pegar um CD, mas eu não compro CD hoje em dia, tá? De escutar, uma plataforma bem conhecida, Spotify, né? Se pegar um disco de uma banda, colocar no Spotify, escutar do começo ao fim, eu não sei se as E pessoas mais do não que uma têm. vez, né? Escutar mais do que uma vez, porque não pode dar pra escutar uma vez só. Para entender a Então, banda, escutar duas vezes no mínimo. duas vezes no mínimo, né? Tem álbuns aqui que eu perdi a conta de quantas vezes eu já escutei, né? Desde quando lançou, né? Vamos pegar, sei lá, tem coisas que eu escutei em vinil que depois eu escutei em CD quando eu comprei o CD e Uhum. tá na plataforma digital, eu continuo escutando na plataforma digital, Sim, eu né? também. Então é, é incrível isso, né? Mas a questão de influenciar outras pessoas, pessoas mais jovens. Eu acho que você tem que ir por conta, né? Então, o que que você gosta? É isso que você quer escutar? Você quer escutar isso aqui? Você quer entender sobre isso? Tá, escuta, vai ler o assunto, vai entender do que se trata. Pô, tem a banda tal, 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 fala tal coisa. Vai buscar a história da banda, né? Então, eu acho que, né, o pessoal mais novo, né, que está surgindo agora, né, está escutando a pessoa que está escutando Mayhem hoje pela primeira vez, né? Então, em Uhum. algum lugar tem alguém que está escutando Mayhem hoje pela primeira vez. Então, o que eu poderia dizer para essa pessoa é, vai procurar a história da banda, né? Vai escutar outros discos da banda, vai Sim. buscar outras bandas com Sim. Vai ouvir as bandas que nessa estão mesma linha de relacionadas com som. eles, né? Isso, relacionada, né? Então, o Spotify, ele até coloca ali algumas principais músicas, né? Digamos, hits, né? Que o Spotify coloca uma lista ali do que é mais tocado da banda, né? O que Uhum. as pessoas mais escutam, ele coloca ali na lista dele automático, de forma automática. Mas eu ainda acho que é interessante, né? Você pode conhecer uma banda escutando uma música, mas a história da banda, o que monta a história dela é o disco dela, né? Então, você escutar então, da primeira à última faixa, né? O que às vezes aquele álbum tem uma história, né? Então, aquele álbum tem uma história da primeira música até a última música, da intro até o outro. E, né, enfim, eu acho que um pouco dessa parte de escutar o álbum, né? Não é escutar a música, escutar o álbum, né? Foi um pouco perdido, né? Digamos assim, né? E eu não vou comprar um CD, enfim, tem em todo lugar, tem no YouTube, Spotify, Apple Music, não sei qual plataforma você tem, mas acho que escutar o álbum é algo que talvez afaste as pessoas do black metal, talvez, né? Escutar um álbum completo, porque o álbum ali em si
é uma arte, né? O black metal é arte. Uhum. E essas bandas, esses estilos, esses outros estilos que você comentou, eu não tô muito ligado, né, sobre essa parte metalcore, né? Eu não sei se tá nenhuma banda, mas de vez em quando aparece alguns links no YouTube, né, de algumas bandas são relacionadas a esse estilo. Mas eu nunca segui e falar, deixa eu ver essa banda, deixa eu escutar para poder entender. Mas eu acredito que algumas delas são mais hits, talvez eu esteja errado. Talvez Uhum. elas lancem realmente álbuns para as pessoas ouvirem, né? Mas eu acho que escutar o álbum, né? O álbum completo, né? Traria mais as pessoas pro black metal, música extrema, Uhum. né? Porque é arte, né? Sim. E dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E, cara, É, eu vou encerrando por aqui, que você tem outras atividades também para fazer. Cara, não tem como eu mensurar, né? Te agradecer por sua presença aqui hoje, né? Depois, como houve um certo probleminha, nós vamos postar lá no Instagram e depois no YouTube também, nos canais que estão crescendo também, tá? Mas desde já agradeço demais a participação nesse bate-papo, que não é nem bate-papo, porque aqui é quase traçar uma linha histórica do black sim, metal até sim. aqui, né, cara? Então, tem muita coisa para falar que demoraria aí 4 horas, né, cara? Se tivesse uma bebida e uma comida, então demoraria aí um dia inteiro. Teria um churrasco do black metal para falar sobre tudo, né, cara? Então, o que nós falamos aqui são nossas experiências pessoais, em particular, claro, as suas, que é o convidado de honra, certo? Mas, cara, agradeço muito por participar aqui da nossa entrevista, tá? Foi um prazer falar com você. Depois ter o prazer de falar pessoalmente também, em outro momento, claro, tá? Então, simplesmente agradecer pela participação a todos que passaram aqui na live. Eu vi que o Eduardo da Visage passou aqui na live, deu um alô também aqui na live também. O Eduardo que faz parte da Visage também, então muito obrigado Sim, pela. sim, sim. Sim, a Muito gente obrigado tá por. junto nessa aí desde o começo. Quer dizer, Sim, sim, a gente sim. tá junto nessa aí. Sim, e eu tô como telespectador, né? Acompanhando a história dessa banda, ó, há tempos também, né, cara? Então, Sim, eu sim. agradeço muito por participar dessa história da banda também, né? Eu guardo esse CD aqui com muito orgulho, porque há um agradecimento aqui no CD por mim, para mim também, então eu guardo com muito orgulho esse CD aqui, ó, também. E pela proximidade que eu tenho da banda, de vocês também são pessoas sensacionais, fantásticas. E, cara, agradeço muito pela participação. Nós teremos outros convidados também de tão importantes, tanto importantes quanto você também, tá? Então, se despeça aí com sua mensagem final e vambora. Tá, eu agradeço, né, o convite para participar dessa live. E a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é: escutem os álbuns. Escutem os álbuns. Escutem, escutem, tá aqui, ó. Acesso tem. Vocês podem conseguir direto com a banda aí, podem falar com o Leonardo, podem falar com o Eduardo, tá? Podem ver nas plataformas também, os álbuns do Abissage, os dois álbuns oficiais, o Atrocity e o The Atheist, estão nas plataformas digitais, dá para se ouvir com ótima qualidade, mas se vocês querem realmente apoiar a banda, gente, comprem o material físico, ok? Por que o material físico? Eu explico rapidinho aqui para vocês. Comprando o material, vocês gastam aí em torno de R$ 20, não sei se é mesmo isso, R$ 20, né, Leonardo? A banda, quando ela toca no Spotify, para alcançar R$ 20, tem que tocar muitas vezes a música da banda no Spotify, para poder ter uma certa, abre aspas, lucratividade. Então, se 10 pessoas, 20 pessoas compram o material, já ajuda diretamente a banda, sem passar por um intermediário. Então, gente, eu sei que é CD, sei que muitos acham que CD é coisa antiga, coisa de velho, mas, cara, para um estilo de música underground, e é o único estilo de metal que não é vendido às grandes produtoras, que não está vinculado ao cristianismo, é o único estilo que é anticristianismo, anti-religião, com uma forma de expressão de liberdade do ser, que se você, por exemplo, que está aqui, não quero ouvir black metal porque é satânico, eu não tenho religião. O black metal, acima de tudo, é sobre liberdade artística. Se você não tem religião, é aí que o black metal vai ser muito bem-vindo para você. Muito, porque não tem nenhum estilo de música que seja tão anti-religião quanto o black metal. Nenhum.
e que preza tanto pela liberdade artística que você pode encontrar. Ah, mas eu não curto porque só tem homem. Mentira, as grandes bandas de black metal hoje em dia têm mulheres no vocal. Tem o Darkness, Nocturne, Slaughter Cult, a banda de death metal lá, o Arch Enemy, tem a banda nacional Miastenia, ok? Entre outras bandas, tem minas no vocal também, né, cara? Death metal, aí temos o Crypta, tá? Que tem uma mina brasileira no vocal aí, então tem muita coisa boa acontecendo, gente. Se querem apoiar a banda aí, ó, o Upside, compre o material físico, ok? E é isso. Fiz uma propaganda boa da peste agora, hein? Então, Leonardo, valeu, tudo Valeu. de bom. Depois nos falamos, tá bom? Beleza, Falou, boa abraço. noite. Valeu, tchau, Abraço. tchau. Valeu.